Programa Irmão com Irmão se entende. Olha, nós estamos num assunto muito bom, né? Que é o cordão de prata, né? Vamos dar continuidade com o irmão aqui, que vai aqui falar mais e mais para nós, irmão. Eu quero cumprimentar os irmãos em Cristo, aqueles que são meus irmãos pela fé, abraçando a todos, dizendo que a continuação de se falar do cordão de prata, ela é muito importante, porque vai trazer o restante dos homens que Deus levantou no Antigo Testamento e no Novo Testamento, para estender todo o plano de Deus até a eternidade futura, inclusive passando por Jesus Cristo. Meus irmãos, nós temos aqui repercutido novamente, e depois Adão teve 2 filhos, repetido para você gravar, teve Caim e Abel. Caim matou Abel, e Abel, falecido, teve ilustração, teve carência, a mãe dele, por outro filho. E Eva orou e Deus lhe deu Sete. De Sete, teve outro filho chamado Enos. E pela primeira vez, Enos fez um altar para o Senhor. Dessa descendência de Enos, saiu a descendência até a chegada de Noé. E da descendência de Caim, saiu para uma família muito interessada, exatamente como estava no princípio, ao conhecimento. Foram grandes fabricantes de arte, fabricantes do ferro, quiseram fazer uma cidade para se libertar de Deus, uma cidade muito alta. E assim a gente entende que essa família ela teve um DNA diferenciado para um lado mais longínquo de Deus. Enquanto que Enos chegou a sua descendência até Noé. Noé foi agraciado por Deus. Deus, como eu já falei há pouco tempo, deu a Noé a condição dele chamar o povo para se salvar na arca construída por ele. Deus mandou que ele construísse a arca, um barco grande. E quando chegou na época, houve o dilúvio, e os animais entraram pela sua própria intuição, pelo conhecimento de Deus, eles se hospedaram na arca e a água subiu a arca, e aí você sabe, passou 40 dias de chuva e Noé foi se entrosando com a natureza, soltou as rolas, teve a condição, e Noé salvou com a sua família, Sem, Cã e Jafé, e as suas noras e a sua mulher. Daqui, de Sem, Cã e Jafé, vamos para dizer que Cã saiu na linhagem, praticamente na semelhança da linhagem de Caim. E Sem saiu na direção da linhagem de Abraão. E Jafé, como foi dito pelo seu pai, Noé, seria um dependente servindo ao primeiro, ao mais velho. E aí, meus irmãos, quando Sem chegou na descendência de Abraão, quando chegou em Abraão, Abraão estava na sua família, Abraão era um homem rico, um homem bem cuidado com as coisas da época. Então Deus chamou Abraão e mandou ele sair da parentela dele. Do Terá era o pai de Abraão. Sai daí, deixa a tua família e vai para a terra que eu vou te dar. E assim Abraão pegou a mulher dele, Sara, e seguiu a Deus. Por isso é que Abraão é chamado um dos que estão na direção da fé. Tá certo? Homens escolhidos, tido como homem de fé. Porque ele, se ele não quisesse ter ido, ele não ia, porque ele era rico, ele vivia no meio da família, mas Deus chamou e prometeu a ele, inclusive o filho. Vem para cá, Abraão, olha para o céu. Você conhece essa história? Olha, tu serás pai de toda quantidade imensa como essas estrelas. E está aí a profecia sendo cumprida. Eu sou filho de Abraão,
você também é. E todos aqueles que acreditam naquele Deus de Abraão, certamente são filhos de Abraão. Eu sou filho de Abraão e você também é. Então, quando Abraão saiu à procura da terra prometida, e Deus chegou e disse, olha, você vai ser pai. E ele já tinha mais de 100 anos. Esse período de 100 anos complicou, porque ele disse, pai, eu não tenho, mas Deus, eu não tenho a menor condição, eu tenho 100 anos, a minha mulher é estéril. Mas mesmo assim, Deus, não, você vai ter que resistir, não, você vai ser pai. Sara estava ouvindo e, consequentemente, dessa audição, ela sorriu e, por isso, vai sentir as problemáticas desse sorriso de zombaria que deu para Deus. Então, Abraão teve outros filhos, porque Sara não resistiu o tempo de Deus. Ela se apressou, mandou que Abraão se deitasse com Agar, uma escrava, e Agar teve um filho chamado Ismael. E o filho, quando chegou, Abraão pegou o menino, mas a escrava ficou ainda beliscando a patroa, colocando, dizendo que o filho era dela, mais ou menos dessas coisas que a gente analisa pela leitura da Bíblia. Quando Deus chegou novamente a Abraão, o menino já estava crescido, Ismael estava crescido, você agora vai ser pai. Aí ele, como é que vai ser pai? Já tinha passado o tempo todinho. Aí ele deitou-se com a sua mulher e nasceu Isaque. Isaque foi o filho da promessa. Tem lá uma citação do capítulo 22 de Gênesis, dizendo que Deus quis que Isaque fosse ser o holocausto para ele. E ele saiu subiu a serra, vendo, olhando para o menino, mas tinha fé que Deus tinha dado o filho a ele, Deus é quem sabia resolver. E lá ele colocou o menino na pedra para fazer o sacrifício, mas Deus disse, Abraão, Abraão, você também sabe a história, voltou cada vez mais com fé, e o menino foi o filho da promessa. Esse filho da promessa que vai na direção do fio de prata que nós estamos falando aqui. Você já viu aí, olha, que o fio de prata está chegando até Isaque. Isaque chegou no tempo de casar, casou-se com Rebeca, né? Rebeca também era estéril, veio com as coisas de Deus. É como para dizer, olha, o filho da promessa vai seguindo o cordão de prata. E Rebeca era estéril, mas também teve 2 filhos com Isaque. Quem foi os 2 filhos? Jacó e Esaú. Esaú nasceu primeiro, ia nascer primeiro, mas Jacó segurou nos pés também de Esaú, dizendo que queria sair, como o legislador manda, como o primogênito. E essa primogenia ela foi trabalhada na família, a família de Jacó. A mãe dele trabalhando sempre e levando mais um filho, enquanto o primeiro, Esaú, era caçador, Jacó ficava em casa com a mãe, servindo ali devagarinho as coisas tudo direitinho. De forma que houve aquele engano, aquela coisa, aquela sabedoria da mãe dele, a primogenitura foi dada a Jacó e não a Esaú, que era o mais velho. Porque a primogenitura dos homens era dada àquele mais velho. Mas nesse caso, houve uma trama, colocaram lá um pelo em cima do peito de Jacó. Quando ele passou, ele viu que quando Isaac passou a mão no peito, dizia que era um peito, pensou que era o filho de Jacó, e a primogenitura saiu para Jacó. Então Jacó fugiu de casa e foi longe, mas também só podia casar com a família, né? Ele foi lá para os parentes dele, e lá ele casou com Lia, porque trabalhou 15 anos para casar com Raquel, mas depois o tio dele, Labão,
Labão era irmão da mãe dele, e, consequentemente, Labão disse, não, você trabalha mais 15 anos, porque aqui casa primeiro a mais velha, não é a mais nova que vai casar. Casa primeiro a mais velha, depois é que casa a outra. Eu não posso sair contra a lei. Aí, consequentemente, ele trabalhou mais 15 anos e casou com Raquel. Aí ficou entre as duas irmãs uma disputa, porque Raquel não tinha filho, Raquel sofria muito, e a Lia todo o tempo tendo filho. Aí a Raquel disse, menino, eu quero uma escrava para você também, para ter um filho. Aí deu a filha Bila, e teve filho com Bila, mas também depois teve também outro filho com a Raquel, e foi chamado, teve esses 2 filhos. E daí chamou, desse casamento com a Raquel veio Isaac e Jacó. Veio Esaú e Jacó. E Jacó deu origem a 12 tribos de Israel. Houve a fome na época, vamos daí pular para as 12 tribos de Israel, houve a fome na época, essas 12 tribos foram para o Egito, e Deus levanta também no cordão de prata outro hebreu para continuar no projeto, para dizer que Deus é quem manda no projeto dele. Vai na extensão e se levanta quem? Moisés. Aí depois de Moisés, vem os profetas, vem os 3, não, primeiro veio os reis, foi levantado Esaú não deu certo, Esaú não, levantou Saul, que foi o primeiro rei, não deu certo, ele era um homem que não era crente demais do Senhor. Depois veio Davi, e depois de Davi veio Salomão, e se estendeu o reino. Eu quero dizer que depois veio os profetas, e cada vez que tinha qualquer evolução ou qualquer revolução dentro da tribo de Israel, se levantava um profeta para falar com o rei. Daí os profetas menores e maiores. Os 4 menores são 4 maiores e 12 menores, mas a gente fala sobre os profetas em particular, porque cada vez que se levantava um profeta era para sustentar esse cordão de prata, até chegar no último profeta, até Jesus Cristo, teve 400 anos de silêncio. Ficou parado o cordão de prata, ficou parado, esperando o Messias que ia dito nas profecias todas. E depois desses 400 anos, chegou Jesus Cristo. E aí, quando Jesus Cristo chegou, mudou o antes e depois de Jesus Cristo. Daí é que a gente tem que dizer que até Jesus Cristo funcionou o Velho Testamento e, consequentemente, a Velha Aliança. De Jesus Cristo para frente, vem a Nova Aliança. Apesar de que, quando você estuda as doutrinas, eles têm entre uma coisinha e outra, entre o Evangelho e a morte de Jesus Cristo, começou aqui, eu li, mas o certo é mesmo, para a gente fazer um diferencial, é até Jesus Cristo. Então, que diz assim, no capítulo 1 de João, versículo 17, diz que a lei e a graça, a lei veio por Moisés e a graça por Jesus Cristo. Então, daí já está praticamente dando uma divisão a partir desse momento. E eu paro por aqui para dizer que Jesus Cristo virá, estendendo, Jesus Cristo virá, depois para completar o plano de Deus. No livro de Apocalipse, no capítulo 20, no capítulo 20, de 1 a 6, está dizendo que Jesus Cristo vai voltar e vai ter um milênio. Vai governar 1000 anos. Então agora eu vou estender o cordãozão de prata lá de Adão, olha, Adão, 7, Enos, aí se vai até o dilúvio, Noé até Abraão, Jacó, Isaac, Jacó, as 12 tribos de Israel, prossegue
até a promessa com o rei Davi. Acho que a promessa do rei Davi, você pode abrir aí, é do capítulo 23, versículo 5, de 2 Samuel. Depois eu vou conferir, mas se não for, sem salvo engano, você olha que é mal bem parecido. A promessa até Davi. Aí Davi, esse problema dos templos, aí chegou em Jesus Cristo, que confirma a nova aliança. Essa extensão é para que você e eu saiba que existe um plano do Senhor estendido ao longo da nossa vida, que está entre Armínio e Calvino. Essa extensão, esse fio de prata, está entre Armínio e Calvino. Aí você diz assim, você vai falar um dia sobre Armínio e Calvino? Disse, bom, nós vamos conversar. Mas eu quero dizer que esse fio de prata passa no meio dos dois. Todos os dois estão certos. A Bíblia diz que o cara às vezes perde a salvação e no outro diz que não perde a salvação, mas é a predestinação. Aqueles escolhidos, aqueles levantados, são esses que levantaram até aqui, como está no capítulo 8 de Romanos, a partir do versículo capítulo 8, 26, 8, 27 até 30, está lá no livro de Romanos, da predestinação. Esses eu acredito que foram escolhidos. Esses esses foram vacinados, esses foram glorificados até a eternidade. Esses são o cordão de prata. Quem quiser acredita na parte de Calvino, quem quiser vai para o lado de Armínio, não tem problema nenhum. Ninguém se salva por isso. Você se salva é pela fé em Jesus. Eu acredito em Jesus Cristo, sendo um homem que não vai escolher só o fulano e o Beltrano. Ele escolheu a esses para que o Evangelho fosse dito e o plano de Deus chegasse até lá. Eu vou só para encerrar a conversa, na parte de Jesus Cristo, ele escolheu quem? 12 apóstolos. Esses 12 apóstolos, os caras estavam lá degolados e estavam achando graça. Então, não estavam sentindo nenhuma angústia, nada. Então, porque sabiam que iam ter na eternidade com o Senhor. O apóstolo Paulo, que era um homem altamente culto demais, um cara que perseguia o povo cristão, Deus reparou, chegou no caminho de Damasco, lá no capítulo 9 de Atos, você vai ver lá, abre lá que você vê. Ele diz, olha, você é um vaso escolhido, é duro você querer se revoltar contra os aguilhões, quantas coisas, você vai ser, Deus, você vai sentir o peso de o que é crer em Jesus Cristo. Então, meu irmão, quem crê é assim. Eu fico muito grato, esperando que desta feita o fio de prata seja não seja uma mensagem de dissensão, mas um fio de somatória, que eu tenho dificuldade para dizer que Jesus Cristo veio, a morte de Jesus Cristo veio só para alguns e não veio para outros. Eu tenho dificuldade. Mas quando o Calvino é um homem de Deus, ele tem lá aquelas intuições, está lá. Então, eu vi um grande pastor, perguntaram o que para Calvino, o que achava de Armínio. Ele disse, eu tenho certeza que quando eu chegar na glória, eu vou estar vendo o Armínio lá também sentado me esperando. Perguntaram ao Armínio, ele disse, não, Calvino é um homem de Deus, tem salvação certa. Então, eu fico brigando para Calvino e Armínio, não tenho nada com isso, Calvino e Armínio. Eu sou de Jesus Cristo e eu crio na fé. É pela fé, aquela que salva, aquela que manda, é aquela lei, a lei é na fé. Eu fico por aqui, me despedindo nesse momento do meu amigo Claudinho, tudo de bom, da TV Tudo de Bom, a TV que leva para dentro da sua casa, no seu interior, no seu templo de Deus, a palavra verdadeira de Deus. Aqui não tem nada diferente do que está na Bíblia do Senhor. Amém? Amém. Programa Irmão com Irmão se entende, hein? Aguarde aí, depois nós voltaremos de novo seguindo esses estudos maravilhosos. Até a próxima!